Dando continuidade agora, iremos convidar o Dr. Jorge Luiz Melo Sampaio, ele que é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, para apresentar as atualizações da tabela de pontos do coorte do BRCast para 2023. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite e obrigado à presidência da SBPC pela indicação do convite. Para mim é um prazer, uma honra poder fazer parte desse grupo. Então, coube a mim mostrar a atualização das tabelas de pontos de corte. Então, eu vou mostrar as principais atualizações, aquelas mais relevantes, porque em 30 minutos não dá para mostrar todos os detalhes, mas são coisas pequenas, né? Bom, primeiro, por que são feitas tantas alterações assim anualmente? Então, só para vocês terem uma ideia, o Comitê Geral do EUCAST se reúne a cada 2 meses. E, atualmente, nós estamos fazendo uma reunião presencial e uma reunião online. Então, sempre vários assuntos são discutidos, e depois vou mostrar para vocês uma coisa que acabou ficando porque não se chegou ao consenso. Então, é sempre tentando simplificar o documento, ficar mais claro, é sempre isso que se tem em mente, e é aquilo mais próximo. Bom, então, o que mudou? Em termos, todas as tabelas passaram havia uma observação no topo da tabela, né, que passou esse texto aí, explicação sobre pontos de corte fora da escala. Ela foi removida e foi colocado um hiperlink para facilitar, toda vez que for atualizada, não precisar ficar atualizando cada tabela. Então, é um hiperlink único. Então, ficou dessa forma aí a tabela. Agora tem essa segunda linha aqui, que está em amarelo. Então, clicando ali, a gente tem todas as explicações, aí vai para a aba de notas. E aí, uma outra coisa importante, não sei se todos já viram, né? Ao invés de resistência intrínseca, se passou a chamar fenótipos esperados, porque, ao longo do tempo, como as bactérias evoluem, às vezes o que era sensível antigamente, hoje a gente não tem mais sensibilidade. Então, a princípio, se trocou o termo para fenótipos esperados, e tem uma publicação, que é do EUCAST, está nessa referência aí, está livre, tem as tabelas atualizadas, citando, e é bem interessante a publicação. Na aba de notas, se editou um pouquinho o texto para melhorar, e, às vezes, nós, do BRCast, nós nos antecipamos ao que o Comitê Europeu faz. Então, por exemplo, até o ano passado, essa nota 7 estava em verde e em letras brancas, porque era uma inclusão do BRCast no documento. E aí, esse ano, o EUCAST colocou uma nota falando basicamente o que nós havíamos colocado ali. Então, esse ano tem essa nova nota aí, e a gente colocou a palavra traço para ficar mais claro, indica que o agente é inadequado para o tratamento de infecções. Então, por esse motivo, o BRCast não determinou os pontos de corte e recomenda que o agente não seja utilizado nos laudos de teste de sensibilidade. Bom, a tabela de dosagem, ela foi revisada, e o EUCAST tem tomado um cuidado para que as pessoas não entendam que as dosagens que estão ali no EUCAST sejam obrigatoriamente seguidas. Então, aquelas dosagens que estão ali no EUCAST são sugestões e são as dosagens nas quais o EUCAST se baseia para determinar o ponto de corte. Então, mudou um pouco o título, ao invés de simplesmente dosagem, como vocês podem ver aqui, era só dosagens, e agora passou a ser dosagens utilizadas para definir pontos de corte. Então, é só uma preocupação mais de entendimento que aquilo ali não é uma obrigação de usar todas. Algumas modificações em dose que não estavam presentes ali, uma coisa importante, por exemplo, em algumas drogas como o cefepima, não havia nenhuma indicação, por exemplo, a Pseudomonas aeruginosa. Então, no documento desse ano, fala em infusão
estendida por 4 horas, 2 gramas 3 vezes. Então, está lá a indicação. E no ano passado, a gente não tinha essa indicação, que é uma alteração importante em termos de tratamento do paciente. Da mesma forma para a Streonan, que cada vez mais está ressurgindo como opção de tratamento, apontando aí que nas infecções graves por pseudomonas, aqui da mesma forma, 2 gramas 4 vezes ao dia, infusão estendida por 3 horas. Então, não havia esse detalhamento aqui no ano passado. Então, o tempo todo, uma preocupação constante do EUCAST é que isso reflita, sempre o documento reflita a prática clínica ou uma sugestão da melhor prática clínica. Ainda nas dosagens, o que foi feito em vários antimicrobianos, aí só vou mostrar alguns, onde há várias possibilidades de dosagem, o EUCAST introduziu um termo lá. As dosagens variam conforme a indicação, onde existe uma diversidade, dependendo do sítio anatômico, isso foi alterado. E aqui na fosfomicina, o documento que está no site, a gente fala em tradução do documento, mas o que a gente faz anualmente é pegar o documento novo e traduzir integralmente é muito trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que olhar o documento novo e pegar e complementar o documento antigo com cada coisa. E, às vezes, na preocupação da gente colocar exatamente o que está lá em inglês, então, o documento que está na versão, a gente vai atualizar, porque aqui na fosfomicina ficou uma palavrinha em inglês. Não está incorreto, mas ficou uma palavrinha em inglês, aí nós vamos corrigir aqui. E essa dose da fosfomicina está alterada. É importante para o Brasil? É importante porque, não sei se vocês sabem, a fosfomicina injetável está sendo registrada por uma empresa e vai ser trazida para uso no Brasil. Então, é extremamente importante aí. Bom, passando, as principais alterações são em enterobacteriales. Aí vocês podem perguntar assim, bom, mas todo ano tem alguma coisa, uma mexida assim, que eu vou ter que ter alguma ação no laboratório, o que eu vou fazer? Bom, a maior alteração esse ano diz respeito às aminopenicilinas e enterobactérias. Então, aqui está como era o documento até o documento 2022, e o novo documento tem vários pontos de corte separados para ampicilina. Por exemplo, a ampicilina, a gente só tinha uma ampicilina genérica. A gente não sabia se era oral, intravenoso. Então, agora tem separado ampicilina intravenosa, ampicilina oral, e a ampicilina subactana, da mesma forma, foi separado intravenoso oral. Apesar dos pontos de corte serem os mesmos, isso prepara para o próximo passo para as revisões de cada um dos pontos de corte. Mas, por exemplo, a amoxicilina oral passou aqui, se vocês... o problema é que é difícil colocar maior do que essa fonte aí, mas então, por exemplo, a amoxicilina oral para infecções com origem no trato urinário passou a ter sempre a categoria I, sensível aumentando a exposição. E da mesma forma, a amoxicilina com ácido clavulânico oral passou também a ter a categoria sensível aumentando a exposição. Então, a pergunta é assim, como implementar isso no laboratório? Existe um guia do EUCAST para isso. Aqui ficou um pouco maior a fonte. Existe um guia do EUCAST, ainda não está traduzido, e ele tem uns algoritmos, umas propostas de algoritmos que eu resumi na tabela a seguir do que pode ser feito, da sugestão de como implementar. E aqui a gente, se os sistemas de automação ajudassem nessa tarefa, seria bastante interessante, porque fica um pouco trabalhoso de implementar tudo isso na rotina, que nós vamos ter que criar antimicrobianos separados. Então, na prática, eu coloquei nessa tabela aí o que nos algoritmos desse documento do EUCAST, o que é proposto. Então, por exemplo, ampicilina intravenosa, a gente vai ter que colocar em todos os painéis, que é a primeira linha. Depois, a ampicilina oral é só para infecção urinária não complicada, então, obviamente, só no painel urinário, mas
a gente precisa colocar uma observação que isso se refere exclusivamente a infecções urinárias não complicadas. Então, mais uma coisa que tem que ser colocada no laudo, né? Na amoxicilina intravenosa, todos os painéis, vai ser refletido da ampicilina. Na amoxicilina oral, infecções com origem no trato urinário, aí, a princípio, seria só no painel de hemocultura e para fazer a troca da terapia venosa, para quando o paciente for passar para oral. E aí, depois, a amoxicilina oral, também a interpretação aí, exclusivamente trato urinário, infecção não complicada, e isso vai ser refletido do disco de ampicilina, ou da concentração emitória mínima de ampicilina. E o outro seria, aqui na ampicilina, na amoxicilina, no painel oral, outras indicações, então, seria só para as secreções, mas aqui eu chamo um detalhe, a gente vai ter que refletir da interpretação da amoxicilina oral para infecção urinária. Então, tudo isso está explicado no algoritmo do EUCAST para a implementação desse ponto de corte. Então, isso é o que vai requerer maior atenção, e a seguir eu coloco algumas propostas de observação para a gente colocar no laudo. E aí, chamando a atenção aqui, aqui em amarelo que eu coloquei, a gente ainda tem problema nos sistemas de automação em relação a conseguir utilizar o ponto de corte de 32 da amoxicilina com ácido clavulânico, e a gente precisa resolver isso aí. Então, a gente tem vários pontos de corte diferentes. E, além disso, a gente tem 2 pontos de corte entre parênteses, certo? Esses pontos de corte entre parênteses, lembrando, a gente tem que colocar algum tipo de observação, explicando que essa droga não pode ser utilizada isoladamente. Então, uma sugestão, aqui é uma proposta de observação, que, por exemplo, primeiro, só incluir observação se for sensível a uma dessas drogas aí, normalmente vai ser no painel de secreções. Para amoxicilina e amoxicilina clavular naturais, essa seria a sugestão, né? Para amoxicilina e amoxicilina clavular naturais, a categoria sensível dose padrão indica microorganismos sem mecanismo de resistência detectável fenotipicamente. Para esses agentes, geralmente falta evidência de eficácia clínica do uso como monoterapia, mas para uma indicação específica ou em combinação com outro agente ativo, eles ainda podem ser utilizados. Essa é uma edição do que está escrito no documento do EUCAST, da proposta original ali do EUCAST, certo? E a outra observação da ampicilina oral, a amoxicilina oral e a amoxicilina clavulanato, aí no caso de infecção do trato urinário, importante que a gente tinha no laudo explicando que isso só se refere à infecção urinária não complicada, já que a gente não tem uma diferença de categoria, mas tem que ter um alerta em relação a esse aspecto aí. Bom, outra alteração, o pessoal da EMS me procurou para falar sobre Cefaclor, que tem ponto de corte do CLSI e não tem ponto de corte no EUCAST. Eu levei ao comitê, e o comitê analisou que as evidências hoje disponíveis, elas são insuficientes para definir pontos de corte por Cefaclor. Agora, vocês podem assim, o que tem a ver Cefaclor? Por que isso? Por que a EMS nos procurou? O ponto é, não sei se todos já tiveram acesso, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, e aqui já mostrando um trabalho que a gente vai ter para conversar com a Sociedade de Pediatria, o BRCAST, publicou um documento, um consenso sobre tratamento de infecção urinária, e aí, se vocês olharem, uma das opções está aqui, Cefaclor. Então, drogas de uso oral para tratar infecção urinária febril, Cefaclor. Então, a gente fica como é que uma sociedade propõe uma coisa que a maioria dos laboratórios do Brasil sequer testa. Então, a gente precisa conversar de como nós vamos fazer, se trabalhar, já que é essa a indicação, se é essa a recomendação, de ter um ponto de corte ou rever esse documento. Uma alteração
importante, já que o imipenem e relebactam entra em uso clínico no Brasil, provavelmente no segundo trimestre. Então, houve uma introdução de uma área de incerteza técnica, e aí eu digo para vocês que está havendo uma grande discussão de como lidar com as áreas de incerteza técnica para definir uma conduta padrão em relação do que fazer, e eu vou mostrar um exemplo aí da ceftazidima avibactam. Para o imipenem e relebactam, é mais fácil, ficou com uma área de incerteza técnica de 20 a 22, e isso reflete bem a correlação entre concentração inibitória mínima. Então, tudo que tem alguma tonalidade de amarelo ou vermelho aí cai na área de resistência, e tudo que tem alguma tonalidade de verde é sensível. Então, vocês podem ver que nessa área próxima aqui onde está definida a IT, a gente tem uma superposição do que é sensível com o que é resistente. Então, está bem colocada essa área de incerteza técnica aí. Outras alterações em enterobacteriales, agora a gente tem ponto de corte para cipro, para meningite, e é uma diluição abaixo do que a gente tinha normalmente para o cipro, 0,125 ao invés de 0,25. E a outra alteração é que a gente utilizava o cloranfenicol para alguns casos onde a gente não tinha, principalmente infecção intraabdominal por Klebsiella multiresistente, às vezes era a única opção. Dessa vez foi retirado o ponto de corte, porque existe uma discussão em relação à eficácia do cloranfenicol, a questão de evidências na literatura. E aí se introduziu essa observação. Então, nessa observação, aí falando, se mantém ali os números referentes ao que era anteriormente de ponto de corte, mas passou a ser uma nota, e aí, então, se a gente quiser testar na rotina, vai ter que colocar algum tipo de observação e determinar a concentração inibitória mínima. Tá? Então, essas são as alterações em enterobacteriales. Passando para pseudomonas, a fosfomicina passou a ter aí uma nota e foi retirado a questão em relação ao sistema comerciais, então isso foi retirado e foi revisado o ECO-OFF aí, colocado que é 256. Particularmente, eu não sei o quanto é útil a fosfomicina em infecção urinária com esse ECO-OFF de 256, já que a gente já tem problemas com CIMs acima de 16. Mas, de qualquer maneira, fica aí como uma alternativa, que é uma coisa que precisa ser discutida. Bom, então, em relação às áreas de incerteza técnica, a gente não tem problema lá em enterobacteriales, é muito menor, mas a ceftazidima avibactam e pseudomonas aeruginosa, a gente tem sim uma área de incerteza técnica muito extensa. Eu vou mostrar para vocês. Então, por que o EUCAST não mudou esse ano? De novo, porque isso está sendo discutido amplamente no comitê para ver como é que a gente vai abordar e para que a gente tenha um critério único de como tratar. Então, aqui está a relação diâmetro do halo com CIM, e vocês podem ver que existe uma grande superposição, diferente do que a gente viu lá no imipenem e relebactam. A gente tem uma enorme superposição aqui, então, isso vai resultar numa área de incerteza técnica bastante ampla para a ceftazidima avibactam. Então, cuidado, que a gente tem visto alguns casos no laboratório de pseudomonas aeruginosa sensível à ceftazidima e resistente à ceftazidima avibactam, o que é inconsistente. Então, isso precisa ser visto. Mas, como o comitê ainda está discutindo, está amadurecendo, isso aí ainda não está na tabela. Mas eu chamo a atenção aqui que a gente, às vezes, tem que ir além do que está na tabela e raciocinar como microbiologista. Passando para os gram-positivos, se decidiu tirar tudo que não tem comprovadamente a categoria I, esse sensível aumentando a exposição. Então, na claritromicina, essa categoria foi retirada. E a eritromicina se decidiu, né, no ano passado, se colocou exclusivamente triagem, mas esse ano isso foi removido e foi colocada essa nota dizendo que, se houver resistência à eritromicina, ou reportar resistente
a azitromicina e claritromicina, ou testar separadamente os outros agentes. No ano passado estava lá exclusivamente triagem. E foi mudado aqui o diâmetro do halo, que passou a ser aqui a resistência menor que 21. Então, da mesma forma para as ciclinas, então foi retirado isso aí de exclusivamente triagem, e foi colocado aqui o ponto de corte maior do que 1, foi retirada a categoria I, retirada não, ou seja, não existe um valor para a categoria I, e aqui foi também modificado o halo de inibição para a tetraciclina. Então, de novo, inserida essa nota que testar a tetraciclina, se for sensível pode extrapolar, se for resistente, ou reportar resistente ou testar. Particularmente, eu sugiro não reportar automaticamente como resistente. Por quê? Porque, sabidamente, principalmente estafilococos, a gente tem casos de MRSA que são resistentes à tetraciclina e sensíveis à doxiciclina, e pode ser uma opção terapêutica. Então, é melhor reportar a tetraciclina e, se o médico pedir, aí sim testar separadamente a doxiciclina. Esse ano também foram revisados os pontos de corte, olhando, porque era rifampicina, abrangia Staphylococcus aureus, ou seja, todas as espécies de estafilococo, e aí o que se viu que havia necessidade de separar os coagulases negativos de Staphylococcus aureus. O impacto disso, infecções ortopédicas, onde a gente pode eventualmente usar a rifampicina. Certo? Em enterococos, aqui, uma outra coisa no documento, na versão que a gente colocou, na hora que gerou o documento, faltou aqui a palavrinha ou, aqui. O que acontece? O EUCASH ia deixar ponto de corte só para fécio e fecales. E aí, no documento preliminar, como houve um número enorme de comentários dizendo, olha, como é que vai tirar, como é que eu vou fazer? E aí, o comitê resolveu reavaliar primeiro, buscar mais dados sobre as espécies e manter por enquanto e só colocar um alerta. Então, fala lá sobre as espécies e dizendo aí que durante esse ano de 2023, em colaboração com o EUCASH, especialistas em enterococo vão desenvolver dados e pontos de corte para outras espécies de enterococo. E aí, tem duas opções. Até lá, usar os mesmos pontos de corte que estão listados abaixo ou o documento de orientação como testar lá quando não há pontos de corte. É basicamente usar a PKPD para esses casos aí. Mas, por enquanto, pessoalmente, eu estou usando a mesma tabela por enquanto, porque são bastante parecidos com... Os demais são bastante parecidos com fecales. Passando para os estreptococos beta-hemolíticos, nós tivemos revisão aí do halo de eritromicina, então, da mesma forma, agora, a questão lá, testar a eritromicina, é a mesma observação que tem lá no estafilococo, exatamente a mesma observação dos streptococos beta-hemolíticos, de pneumococo. Então, testar a eritromicina e, se der resistência, reportar as duas opções, ou reportar resistente a claritro e azitro, ou testar separadamente cada agente, e foi revisado, então, o diâmetro do halo, para que indica a resistência, e aqui o ponto de corte de resistência para essas três drogas. Né? Então, vocês podem ver aqui, no ano passado, 0,25, 0,5, e aqui agora, 0,25. Bom, tetraciclinas, o mesmo raciocínio, foi revisado, então, da mesma forma que eu comentei para estafilococo, é o mesmo raciocínio, testar a tetraciclina, se for resistente, duas opções, ou testar separadamente a doxiciclina, a minociclina, ou reportar como resistente. Então, de novo, aqui em streptococcus não é uma droga tão importante, mas em estafilococo, sim. Aí é uma decisão do laboratório de como reportar. E aí, de novo, a gente teve mudança aqui de ponto de corte, certo? 2023 e 2022.
Da mesma forma que para os estreptococcus beta-hemolíticos, em pneumococo a gente também teve essa revisão aí, foi sistemática, né, dos pontos de corte para macrolídeos e azalídeos. Então, caiu lá para 0,25, e aí foi revisado também o ponto de corte que define resistência aqui na eritromicina. Tá? A mesma coisa para as ciclinas. Então, para revisão aqui dos pontos de corte de doxiciclina, a gente não tem mais valor insensível aumentando a exposição, e foi modificado aqui o halo que define resistência em tetraciclina. Clonofenicol, aquela remoção dos pontos de corte foi feita em todas as tabelas, por causa da falta de evidência, e foi colocada uma nota em relação ao possível uso. O impacto disso aqui está em meningite. Em alguns países ainda é utilizado o clonofenicol para o tratamento de meningite, onde tem recursos limitados, mas fala aqui nessa nota de usar o ponto de corte, o ECOF, de 8 miligramas por litro e o diâmetro do halo menor que 21 para definir resistência. Então, a gente ainda tem como testar. No grupo Vidas foi feito um ajuste, porque se observou que havia uma discrepância entre concentração inibitória mínima, correlação entre disco, difusão e concentração inibitória mínima para penicilina. Então, foram feitas correções aqui no diâmetro do halo, no critério para sensibilidade e resistência aqui em benzilpenicilina. Em hemófilos influenza se separou infecções meningite e não meningite. O uso é muito pequeno, mas, de qualquer forma, é uma diluição abaixo. E também foi revisado o ponto de corte de doxiciclina para hemófilos. Para a moraxella, da mesma forma que foi feito em streptococcus, foi revisado o ponto de corte, que baixou para 0,25, de 0,5 para 0,25 aqui, de macrolídeos e azalídeos, e aqui a triagem aqui com eritromicina também foi alterado aqui o halo para 23. E nas ciclinas também foi revisitado aqui o ponto de corte, que passou a resistência, passou a ser maior do que 1. Neisseria gonorreia, então vocês podem reparar que foi feita uma revisão sistemática em todas as tabelas das ciclinas e de macrolídeos e azalídeos. Então, para a Neisseria gonorreia, a gente tinha a categoria sensível aumentando a exposição, e a partir de agora a gente não tem mais essa categoria sensível aumentando a exposição. Então, maior ou igual a 0,5. Para nós, o impacto no Brasil, eu acho que é pequeno, porque a gente já usa 100 miligramas de 12 em 12, né, no Brasil, e a gente tem uma resistência grande à tetraciclina em Neisseria gonorreia no Brasil. Mas, de qualquer maneira, uma mudança de ponto de corte. Neisseria meningitidis, houve uma pequena mudança, considerando que a droga pode ser utilizada eventualmente para tratamento, mas é principalmente utilizada para profilaxia. Então, se resolveu colocar um único ponto de corte, uma diluição abaixo, que atendesse as duas situações. Eventualmente, o uso em meningite e a questão do uso em profilaxia, que é o uso maior em adultos do ciprofloxacino. Para Helicobacter também houve uma mudança aí Vocês vejam que foi sempre eliminando a questão de sensível aumentando a exposição para os macrolídeos e as ciclinas. Então, aqui, a claritromicina foi eliminada esse sensível aumentando a exposição, então o resistente passou a ser maior que 0,25. Corynebacterium, foi feita uma análise separado das espécies que têm uma importância clínica específica, que é Corynebacterium diphtheriae e Corynebacterium ulceras, que produzem toxinas. Então, foi separado uma tabela, foi criada uma tabela separada só para Corynebacterium diphtheriae e Corynebacterium ulceras, e na tabela das outras espécies de Corynebacterium foi revisado o ponto de corte de resistência para a rifampicina, tanto concentração inibitória mínima
quanto o halo de inibição. Então, na tabela nova, então, uma tabela específica para essas duas espécies, e a primeira tabela que eu mostrei para as demais espécies de Corynebacterium. A principal diferença entre as duas tabelas é em relação à benzilpenicilina e a amoxicilina. A sensibilidade à amoxicilina inferida a partir do disco de penicilina. E se a gente comparar o que era antes, isso aqui é o que é o ponto de corte para todas as Corynebacterium, então a gente tem uma mudança aqui significativa da maneira de interpretar. O ponto de corte era 0,125 para considerar sensível, e aqui a gente passa a ter uma ampla faixa de isolados que vão ficar na faixa do sensível, aumentando a exposição. Então, é uma mudança bem significativa aí no critério de interpretação e também no diâmetro de halos. Se vocês olharem aqui, era menor do que 29 e agora aqui a gente tem menor do que 12. Então, a gente tem uma ampla gama de isolados dentro dessa faixa aí. E temos outras opções de tratamento, como a cefalosporina terceira geração, a cefotaxima, e um carbapenêmico e uma fluoroquinolona aí como opção de tratamento. Tá? Além disso, um macrolídeo, a eritromicina, e o ponto de corte para clindamicina, ele está disponível só para Corynebacterium diphtheriae, porque para úlceras existe uma atividade menor, as CIM são muito mais altas, então não foi definido o ponto de corte para Corynebacterium úlceras. Só de curiosidade, assim, é infrequente no laboratório, mas eu digo para vocês que no mês passado a gente teve uma endocardite por Corynebacterium úlceras em São Paulo e o paciente foi para troca de prótese valvar. Só para vocês terem uma ideia, é raro, mas às vezes causam um desastre. Então, também valores para ciclinas, sulfametoxazol trimetoprima, então aqui não tem, o meio não muda, é o Miller-Hinton F, então só uma maneira de interpretar diferente, o que muda ali é basicamente a penicilina ali, é importante isso aí. Víbrio, foi feita uma revisão do disco de pefloxacino e cada vez mais eu acho uma tendência para a gente conseguir reduzir custo no laboratório, usar o disco de pefloxacino, fazer a triagem, tem uma boa correlação, e foi revisado os halos e ponto de corte de sulfametoxazol trimetoprima. Isso aqui foi revisado, que foi feito um trabalho em conjunto com o CDC, onde incluiu várias amostras de víbrio cholerae toxigênico, e aí se viu que era melhor revisar o ponto de corte, certo? Porque senão vocês podem perguntar assim, bom, mas por que está revisando? A troco do quê? Cada vez que a gente para e pensa e olha uma coisa, ou quando a gente amplia um estudo, aparece uma variável nova, e isso que eu gosto muito do Eucast, porque a cada 2 meses, e o tempo todo está sendo discutido isso aí. Finalizando, as alterações de maior impacto são aminopenicilinas e enterobacteriales, é o que vai dar trabalho para a gente no laboratório, de criar observação, de ficar olhando, ver como gerenciar isso aí, de como interpretar. A nova tabela lá para diftérico e úlceras, mas são bactérias pouco comuns no laboratório. E tive um caso também de faringite por Corynebacterium diphtheriae numa paciente que o médico pediu só cultura de orofaringe no mês passado. Então, o mês passado foi divertido no laboratório. Temos várias alterações de menor impacto, como, por exemplo, exclusão de pontos de corte de cloranfenicol, os macrolídeos em tetraciclina e streptococcus e moraxella, tetraciclina e ceregonorreia, e sulfametoxazol trimetoprima em víbrio. E aí, só para falar, uma das coisas que o Marcelo colocou, traduzir de maneira mais célere, o problema é o seguinte, olha, é que nem artigo científico, você vai lá, mexe, um olha, outro olha, aí a Cássia olha, a Beth olha, eu olho, aí agora eu fui preparar a apresentação, está lá, faltou o ou, comeu o ou. Entendeu? Deixou a palavra em inglês. Então, assim, é um trabalho, assim, parece uma obra de arte. Então, eu peço a vocês, se vocês identificarem alguma coisa na tabela,
por favor, nos notifiquem, a gente prontamente corrige ali, porque é um trabalho, eu digo assim, insano, porque simplesmente traduzir, não dá para traduzir, tem coisas que a gente precisa parar e olhar. Então, eu queria agradecer a Beth e a Cássia, e eu queria agradecer a Juliana também, que foi minha aluna e me ajudou a pegar vários erros aí, várias incorreções. Então, e eu queria agradecer a todos pela atenção. Bom dia.